Alô? Então, vamos lá, né? No primeiro exercício, no exercício 34, ele comenta que uma onda senoidal de frequência angular 1.200 radianos por segundo e amplitude 3 milímetros é produzida em uma corda de massa específica linear 2 gramas por metro e 1.200 newtons de tensão. No item A, ele pergunta qual a taxa média com qual a energia é transportada pela onda para a extremidade oposta da corda. Então, vamos lá. As informações que a gente consegue extrair desse problema são que, primeiro, a onda é senoidal, então ela é representada por uma função seno de frequência angular ômega igual a 1.200 radianos por segundo e amplitude de 3 milímetros. E o segundo ponto é que ela é produzida por uma corda de massa específica μ igual a 2 gramas por metro e pela aplicação da força de tensão 1.200 newtons. Então a gente já sabe que essa onda será uma onda mecânica, né, porque ela está se propagando numa corda. Então, para responder o item A, né, a gente tem que saber que essa taxa média de transporte de energia nada mais é do que a potência que essa corda consegue transmitir. Que taxa média de transporte está associado à energia por unidade de tempo. E energia por unidade de tempo é joule por segundo, que sempre vai resultar em watts, que é a unidade de potência no sistema internacional, né? Então, é a potência média temporal, basicamente, né, dessa função, dessa onda mecânica senoidal. Então, como o enunciado disse para a gente que ela é uma onda senoidal, a gente consegue representá-la por essa forma geral aqui, né, que é a forma como uma onda do seno pode ser representada, uma função da posição e do tempo. A parte da onda mesmo, né, a parte oscilante, é essa função seno de kx menos ômega t, que nada mais é do que um ângulo, né, isso daqui, um ângulo na função da posição e do tempo, né, em que eu associo a cada ponto dessa onda, né, a cada ponto x e t dessa onda, eu associo um certo ângulo, né, para saber qual a amplitude dela em função da posição e do tempo. Levando em conta que a amplitude, amplitude não, né, o tamanho, a altura dela, né, porque amplitude é uma só, que é essa amplitude máxima, que é o A0, né, em que a gente pode definir uma série de coisas, né, primeiro, x a posição da onda e t o tempo no qual ela ocupa uma certa posição no eixo horizontal, que é x. K, o vetor de onda, nada mais é do que 2π dividido pelo comprimento de onda, lambda. E o ômega a gente define como sendo nada mais do que 2π vezes a frequência, ou 2π dividido pelo período da onda, né? O período é o tempo necessário para percorrer um único comprimento de onda, né? E é interessante a gente notar que como K é 2π sobre lambda, por definição, né, isso está no capítulo 17, se não me engano, ou 16, deixa eu ver aqui, que eu anotei. É capítulo 16. No capítulo 16 do Halliday, ele define o vetor de onda como sendo isso, e a gente sabe que a velocidade de uma onda é sempre dada por lambda vezes a frequência, né? Então, se velocidade é lambda vezes a frequência, lambda comprimento de onda e a frequência é ni, que é essa letrinha aqui embaixo, né? Então, o comprimento de onda vai ser a velocidade dividido pela frequência, que é o que eu fiz daqui para cá, troquei uma coisa pela outra. Então, eu consigo reescrever isso daqui, colocando essa frequência aqui no numerador, né, por conta dessa divisão entre frações, e eu obtenho que o vetor de onda é 2π vezes a frequência dividido pela velocidade. Só que 2π vezes a frequência é a definição da frequência angular, que é o ômega, né? Esse ni é uma frequência pura, e aqui é uma frequência angular. Essa frequência é dada em hertz, e essa frequência ômega é dada em radianos por segundo, né? Então eu descubro que o vetor de onda, na verdade, é a frequência angular dividido pela velocidade, né? E a gente ainda sabe também que a energia cinética em sua forma fora do diferencial, né, é K igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, para uma velocidade constante, como eu estou falando de uma corda, né, em que essa onda vai se propagar aos poucos, eu tenho que considerar elementos infinitesimais, elementos muito pequenos de massa dessa corda, em que a energia cinética K vai se propagar ao longo do tempo, né, que a onda está andando aqui, então ela vai ir se propagando ao longo do tempo por cada pedacinho dessa corda, né, que é esse dm aqui.
E esse dk é a energia a cada pontinho da corda que vai passando. Então, o dk nada mais é do que a massa, que aqui é uma massa muito pequena, que a gente representa como dm, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Só que esse elemento de massa, a gente sabe que uma densidade, por exemplo, a densidade da água é dada por exemplo, quilogramas por metro cúbico ou gramas por ml, né? Depende muito. Então, uma densidade nada mais é do que massa dividido por comprimento, por volume, por área, depende da densidade, né? Se for uma densidade linear, que é o nosso caso aqui, porque é uma corda, né? Então, a densidade linear, que é esse μ, que é o 2 gramas por metro que ele comenta no enunciado, nada mais é do que a massa, dm, sobre o dx, que é o comprimento, né? Só que como eu peguei um pedacinho muito pequeno dessa corda, eu também vou ter que ter uma massa muito pequena, né? Então, essa massa muito pequena está associada com um comprimento dx muito pequenininho também. Então, eu posso trocar esse dm por μ dx, porque se μ é dm dx, passo o dx multiplicando e dm é μ dx. Então, quando eu pego isso daqui e integro do início da minha corda até o final, né, ou seja, ao longo de um comprimento de onda, né, eu tenho a energia cinética total dessa corda, né? Então, eu chego à conclusão de que a energia cinética vai ser a integral de 0 até lambda de μ vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 dx, né? Beleza. E além do mais, a gente sabe que, voltando aqui para a equação de onda, esse A aqui não é uma equação que eu tinha comentado da posição de cada ponto da corda em função do x e do tempo, né? Então, qual que vai ser a derivada da posição em relação ao tempo? É a própria velocidade, né? Então, essa velocidadezinha v aqui é o próprio dA dt, porque dA é o ponto em que a corda está naquele momento, né? Que a onda que se propaga pela corda está. Em que lugar daquela corda aquela onda está nesse momento agora? Isso é esse azinho, né? Esse azão. Então, a derivada dele no tempo vai dar a velocidade com que essa onda se propaga dentro dessa corda, né? Então, a minha velocidade ao quadrado vai ser essa derivada ao quadrado. Se só a velocidade é dA dt, então o v quadrado é dA dt ao quadrado, né? E aí eu sei que esse A de x e t é dado por isso aqui, né? Isso é uma coisa que o próprio livro-texto coloca no comecinho do capítulo já, né? Então, para eu descobrir a velocidade, eu nada mais nada menos tenho que fazer do que derivar uma única vez, em função do tempo, essa equação aqui, né? Essa função. Quando eu faço essa derivada, pela regra da cadeia, só importa para mim esse argumento aqui, né? E desse argumento aqui, eu consigo extrair, né, apenas o ômega, que vai sair negativo para fora desse argumento, e a função seno vai virar a função cosseno, né? E eu obtenho, então, que a minha velocidade ao quadrado vai ser o quadrado de a zero, eu simplesmente copiei. Aí esse menos ômega veio daqui de dentro, ó, esse menos ômega. E quando eu derivo o seno, eu obtenho o cosseno, né? Então, essa derivada dá menos a zero ômega cosseno de kx menos ômega t. E tudo isso eu vou levar ao quadrado, para descobrir a velocidade ao quadrado, né? Então, a minha energia cinética vai ser a integral de 0 a lambda vamos lá, a gente tinha aqui no começo da integral μv quadrado sobre 2dx. Então, eu vou só substituir o v quadrado, que eu descobri aqui o que era, né? Quando eu fiz essa derivação e elevei tudo ao quadrado. Então, copio o μ sobre 2, que já estava aqui, e o dx também. Só vou substituir o v quadrado, que é o quadrado disso aqui, né? O quadrado de A0 é A0 ao quadrado, o quadrado de ômega é ômega ao quadrado. Esse sinal negativo vai virar positivo por conta de eu estar elevando ao quadrado. E esse cosseno vai ficar o cosseno ao quadrado de kx apenas. E por que de kx, né? Porque no momento em que eu faço essa integral aqui, eu estou pegando uma média dos valores em x. E essa média, por se tratar de uma função cosseno, não depende do tempo, né? E isso fisicamente significa, né, isso a gente sabe que acontece, essa onda descreve um movimento harmônico. Então, a média temporal da posição dela é constante no tempo. Então, eu posso simplesmente descartar essa parte do ômega t aqui
e fazer essa integral apenas no x, né? E fico com cosseno ao quadrado de kx dx, tá bom? Então, isso daqui significa que eu estou fazendo o valor médio da energia cinética com relação ao tempo, né? Que é um valor constante, né? Já que eu estou descrevendo um movimento harmônico em que energia cinética e potencial estão se interconvertendo uma na outra. Então, o valor médio será constante. Então, eu posso descartar o tempo simplesmente. Só uma coisa importante, né? Essa primeira parte aqui do exercício que eu estou fazendo, né? De considerar o A de x e t como sendo isso daqui, toda essa derivação, essa dedução aqui que eu estou fazendo, ela é puramente opcional, tá? Ela não é obrigatória, só que eu não sabia o nível de exigência que o professor ia demandar desses exercícios, então eu preferi deduzir essa equação, né? Mas essa dedução aqui vai muito de se o seu professor cobra ou não. Se ele não cobra a dedução das fórmulas, então não tem problema. Aí você já pode pular direto aqui para a aplicação da fórmula que a gente descobre, que é isso daqui, né? Aí você já pode simplesmente aplicar a fórmula da potência média para descobrir. Caso ele seja mais exigente, aí a gente volta para a dedução, né? A dedução, então, eu fiz até aqui, né? Voltando, eliminei o ômega t, né? Considerando que essa média no tempo é constante, então posso simplesmente descartar a dependência no tempo, porque se ela é constante, ela não depende do tempo, né? E então o valor médio da energia cinética não é função do tempo, ela é constante. A gente integra o cosseno apenas sobre o argumento kx, né? Apenas sobre a dependência no x. Que basicamente fica tudo isso daqui, porque como a zero, ômega e mi são constantes, né, a gente pode tirar tudo isso da integral e integrar simplesmente o cosseno ao quadrado do início ao fim da corda, né, de zero até lambda, em que lambda é o comprimento dessa onda, né? E existe uma identidade trigonométrica que diz para a gente que o cosseno ao quadrado de alguma coisa nada mais é do que 1 mais o cosseno de 2kx, tudo isso dividido por 2, né? Dá para demonstrar isso através de cálculo, né? Você usa cálculo 1, você usa a derivada para demonstrar isso daqui, mas considero que não sendo um exercício de cálculo em si, não coloquei a dedução daqui para cá. É uma identidade trigonométrica fundamental que a gente sempre usa na física, né? Que o cosseno ao quadrado é 1 mais o cosseno sobre 2, né? Então, isso daqui, posso tirar esse 2 para fora, né, porque ele é uma constante, então eu fico com a zero ao quadrado, ômega ao quadrado, mi sobre 4, e a integral de 1 mais cosseno de 2kx, né? Então, posso dividir essa integral em duas e colocar a integral de 1 dx, né, já que eu já coloquei o 2 aqui para fora, de 0 a lambda, mais a integral de 0 a lambda do cosseno de 2kx, que está aqui, dx, né? Então, aqui, a integral de dx é x, e eu vou substituir os valores de 0 até lambda, e vou somar com a integral do cosseno, só que aqui eu vou usar uma transformação de variáveis. Eu vou usar a variável u igual a 2kx, e quando eu faço essa transformação de variáveis, eu consigo descobrir essa integral aqui, substituindo nos limites de integração, né? Porque se u é igual a 2kx, então du dx vai ser 2k, né? Se du dx é 2k, então dx é du sobre 2k. É por isso que aparece esse du sobre 2k aqui. E depois substituo os limites de integração. E fazendo essa integral, a integral do cosseno vai dar zero, né? Porque ela é uma função par. Então essa integral aqui não vai muito importar para a gente. Por quê, né? Porque pela definição que a gente fez de vetor de onda, a gente sabe que K é igual a 2π sobre lambda, né? Então, na verdade, esse 2K lambda aqui nada mais é do que 4π, né? E o seno de 4π é zero, né? Então, essa parte aqui do seno e tudo mais vai dar zero, simplesmente vai sumir e eu vou ficar apenas com o lambda, né? Que é o que eu comento aqui. Então, como seno de nπ, em que n é um número inteiro, é zero, chegamos que a energia cinética média é a densidade de massa da corda, vezes o quadrado da amplitude da corda, vezes a frequência angular, vezes o comprimento de onda, tudo isso dividido por 4. E como a gente tem um movimento harmônico simples, a gente vai falar, então, isso é outro teorema da física, né, da divisão de energia, que energia potencial e cinética são iguais. Então, a energia total, que nada mais é do que a cinética mais a potencial, vai ser
justamente o dobro da cinética, né, a energia total. Então, a energia total é 2 vezes o K. E 2 vezes K vai dar μ a zero ao quadrado, ômega ao quadrado, lambda, sobre 2, né? E tudo bem. E quando eu pego essa energia total e faço a variação no tempo, eu obtenho a potência finalmente, né? Mi, A zero e ômega são constantes, não preciso me preocupar. 2 também deixo reservado de lado. Então, da mesma forma que eu tinha feito para energia cinética, falando que dk era v ao quadrado sobre 2 dm, aqui eu vou falar que uma pequena parte da energia total, dE, é mi a zero ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 2, termo constante, vezes d lambda, que é um pedacinho muito pequeno do comprimento, que é o quanto de energia que tem num pedacinho muito pequeno da minha corda, né? E quando eu faço isso, eu descubro então que o meu dE dt vai ser justamente a derivada da energia em relação ao tempo, né? Em que o que está variando aqui vai ser a posição na onda, né? Que é esse d lambda aqui, tá bom? Então, como tudo isso daqui é constante, eu posso considerar apenas a potência como sendo esse termo constante, vezes d lambda dt, né? E d lambda dt, pense comigo, é comprimento sobre tempo, que é velocidade, né? Então, a gente chega que potência média é dado por densidade da corda, vezes amplitude ao quadrado, vezes a frequência angular ao quadrado, vezes a velocidade sobre 2, que é a equação 1633 do livro do Halliday. Então, aqui termina a parte introdutória do exercício, que é justamente o que eu falei de ser opcional, né, para você, que eu não sei qual que é o nível de exigência que o professor está cobrando. Se ele cobrar dedução, a dedução está aqui. Se ele não cobrar, você pode descartar tudo que eu falei até aqui, e aí a gente começa agora usando essa fórmula, né? Levando em conta que a potência média é dada por isso, existe uma outra equação também, que dá para deduzir através da segunda lei do movimento de Newton, de que a velocidade de uma corda é a raiz quadrada da tração aplicada nela dividido pela densidade da corda, né, densidade de massa, que é a equação 1626, que eu comento aqui. Então, eu posso substituir esse Vzinho por a raiz de T sobre μ. E quando eu faço isso e simplifico, né, é fácil perceber que se eu tenho um μ aqui e um raiz de μ aqui embaixo, eu posso colocar esse μ aqui para dentro, só que colocando ele para dentro da raiz quadrada, ele vem como μ ao quadrado. Então, a potência média seria A zero ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 2, raiz de T, tração, vezes μ ao quadrado sobre μ. μ ao quadrado sobre μ dá μ. Né? Então, a gente chega nessa equação aqui, finalmente. A potência média em termos de apenas as coisas que a gente sabe que ele informou para a gente, né? Que foi frequência angular, ômega, amplitude A zero, densidade linear de massa, μ, e a tração na corda, que é o T, né? E agora a gente substitui os valores apenas, né? É só fazer manipulação de número agora mesmo. Então, os valores enunciados são que o A0 é 3 milímetros, então 3 vezes 10 a menos 3 do metro. O μ é 2 gramas por metro, então 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro. O ômega é 1.200 radianos por segundo e a tração é 1.200 newtons, né? Então, a potência média, substituindo A zero por 3 vezes 10 a menos 3, ômega por 1.200, μ por 2 vezes 10 a menos 3, e a tração por 1.200, né? E aqui eu fiz toda essa conversão de unidade para usar tudo no sistema internacional, né? Milímetros e gramas não são unidade de sistema internacional. Então, eu transformo para metro e quilograma para dar certo. E substituindo os valores, né, só colocar na calculadora mesmo e fazer a conta, a gente descobre que essa potência média é aproximadamente 10,04 watts, ou 10 watts, né, simplesmente. Né? E a taxa média de energia transportada é a definição de potência, né? Essa é a grande verdade. Então, para o item B, ele fala o seguinte, suponha que essas duas ondas se propagam em cordas diferentes, né, uma do lado da outra, né? E todas elas têm características iguais, né? Tem a mesma amplitude, mesma densidade de massa, a mesma tração, a mesma frequência angular na onda. Então, é como se elas não estivessem interferindo, né? Elas estão sozinhas, né? Então, se a mesma coisa que acontece com uma onda aqui do meu lado esquerdo acontece com outra onda do meu lado direito, as duas ondas não estão entrando em contato, então elas não vão interferir. Então, a potência total
dessas duas cordas separadas é simplesmente o dobro da potência de uma corda, né? É como se eu falasse para você, por exemplo, ah, se uma torneira despeja na minha pia 5 litros por minuto, então uma torneira posta do lado também despejando 5 litros por minuto, quanto que essas duas torneiras vão despejar na minha pia por minuto? 10 litros por minuto, né? É a mesma coisa aqui, as ondas não estão interferindo, como elas estão separadas, eu posso simplesmente dobrar a potência das duas cordas, que eu chamei aqui de potência do sistema, né? Que dá 20,08 watts. Agora, para os itens C, D e E, a situação muda um pouco, porque ele fala que suponha que que as ondas estejam se propagando numa mesma corda e que elas tenham diferenças de fase diferentes, né? Então, uma vai somar com a outra, às vezes vai somar para aumentar a amplitude, às vezes para diminuir, né? Então, aqui a gente já está falando de interferência construtiva e destrutiva, a depender de como essas ondas na mesma corda estão se sobrepondo, né? E aí vai depender da diferença de fase, né? Então, vamos lá. No item C, ele comenta que a diferença de fase é φ igual a zero, né? Então, suponha que essas duas ondas, né, eu denotei aqui as funções de onda dessas duas funções que estão se propagando na corda, como sendo A1 e A2. E elas têm a mesma fase, elas não têm diferença de fase, né, por isso que elas têm a mesma fase, uma com relação à outra. E, além do mais, também tem o ponto de que as características delas são idênticas. Né? Então, a onda 1 e a onda 2 são iguais. Eu as denotei como sendo A1 igual a A2, que é igual a 0 seno de kx menos ômega t. Né? Então, quando eu fizer as duas interferirem, eu vou ter que somar uma com a outra. Né? E é isso que eu vou fazer. Quando eu somo uma com a outra, eu obtenho que a onda resultante é simplesmente 2 a 0 seno de kx menos ômega t. Não havendo diferença de fase, não importa para mim, então, essa parte oscilante aqui. Importa para mim apenas a amplitude global dessas duas cordas, né? Que é a amplitude das duas ondas que já interferiram. E aqui interferiram de modo plenamente construtivo, né? Porque elas estão em fase uma com a outra, né? Então, aqui no caso, esse a zero aqui, essa amplitude da onda, é esse 2 a 0, né? E quando eu substituo isso na minha equação, eu tenho 2 a 0, tudo isso ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 2, raiz de μ vezes t, né? Então, percebe que se eu tirar esse 2 ao quadrado aqui para fora, né, eu tenho que a minha potência média dessas duas ondas em fase, interferindo construtivamente, é 4 vezes a 0 ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 2, raiz de μt. Só que aqui no item a gente viu justamente que a zero ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 2 raiz de μt era 10,04. Então, aqui no nosso item C, é simplesmente multiplicar 10,04 por 4, né, que vai dar 40,16 watts, ou aproximadamente 40, se você considera que a potência foi 10, né, e não 10,04, tá bom? Para o item D, e essa situação muda um pouco, porque ele coloca uma diferença de fase φ igual a 0,4 pi radianos. E, bem, como que a gente vai somar isso, né? Porque aqui o seno tem argumento diferente, né? Então, como que eu vou somar duas coisas com argumentos diferentes, né? A minha onda resultante, que é esse A' que eu coloquei aqui, é a soma de A1 com A2, mas eu não sei como que elas vão somar para resultar na onda, né, de interferência. Então, coloco simplesmente o A0 em evidência, porque ele aparece nos dois casos, né? E aí é simplesmente somar o seno de kx menos ômega t com o seno de kx menos ômega t mais φ, né? E existe uma identidade trigonométrica que fala que o seno de um ângulo mais o seno de outro ângulo é 2 seno de A mais B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2. Isso é uma identidade trigonométrica também fundamental que a gente sempre usa na física. E aqui no nosso caso, então, a gente vai chamar esse A da fórmula matemática como sendo kx menos ômega t. E o B, kx menos ômega t mais φ. Assim, a gente vai ver quanto que é A mais B sobre 2 e A menos B sobre 2 para conseguir somar esses dois senos aqui com argumentos diferentes, né? Então, a gente descobre que o A mais B sobre 2 nada mais é do que kx menos ômega t mais φ sobre 2, né?
que é aqui kx mais kx, menos ômega-t menos ômega-t, e o φ fica sobrando. Kx com kx, 2kx, menos 2 ômega-t mais φ. Aí simplesmente vou dividir tudo por 2, 2kx dividido por 2 é só kx, menos 2 ômega-t dividido por 2 é menos ômega-t, e φ dividido por 2 é φ dividido por 2. E para o a menos b sobre 2, kx cancela com kx, ômega-t cancela com ômega-t, e sobra simplesmente o menos φ sobre 2, né? Então, essa função originalmente que a gente tinha pode ser escrita como sendo isso daqui, né? Ou seja, a minha nova função de onda para essas duas ondas que interferem é a linha de x e t igual a 2 a 0 cosseno de φ sobre 2 vezes o seno de alguma coisa. Então, você consegue perceber que esse seno aqui de kx menos ômega-t mais φ sobre 2 é a parte da onda que oscila mesmo, né? Enquanto que esse 2 a 0 cosseno de φ sobre 2 é, na verdade, uma amplitude para essa minha nova função de onda em função da fase entre as ondas 1 e 2, né? Que é justamente o que eu coloco aqui. Essa nova amplitude a zero linha é 2 a 0 cosseno de φ sobre 2, né? E quando eu substituo isso na fórmula da potência média que a gente deduziu anteriormente, a gente obtém aqui, elevando tudo isso ao quadrado, 4 vezes, vamos lá, o 2 a 0 cosseno de φ sobre 2 ao quadrado, ômega 2 sobre 2, raiz de μt. Tirei o a zero daqui, elevando ao quadrado, e deixei o 2 cosseno de φ sobre 2 para elevar depois. Então, eu descubro que a potência média é 2 cosseno da fase entre as ondas sobre 2, tudo isso ao quadrado, vezes a zero ao quadrado, ômega ao quadrado sobre 2, raiz de μ vezes t. Mas essa parte aqui, ó, a 0,2, ômega 2 sobre 2, vezes a raiz de μt, vale 10,04, que foi o que a gente descobriu lá no item A. Então, a minha potência média dessas duas ondas nada mais vai ser do que isso tudo aqui elevado ao quadrado vezes 10, né? Se eu substituo φ por 0,4 π, eu tenho aqui que a minha potência média vai ser 2 cosseno de 0,2 π, tudo isso elevado ao quadrado, vezes esse termo aqui, que é 10. Então, é 40 vezes o cosseno de 0,2 π radianos ao quadrado, que vai ser justamente 40 vezes 0,81 ao quadrado. 0,81 ao quadrado é 0,655, vezes 40, 26,18 watts, aproximadamente. Tá bom? E para o item E, diferença de fase φ igual a π radianos. Eu aplico a mesma fórmula que a gente deduziu na questão D e percebe que quando eu coloco aqui o φ igual a π, eu tenho cosseno de π sobre 2. E cosseno de π sobre 2 é zero, então cosseno ao quadrado de π sobre 2, que é 90 graus, né, é zero também. Então, percebe que a diferença de fase de φ igual a π radianos é uma interferência totalmente destrutiva, né? Porque a onda não está mais propagando nada. É como se uma onda tivesse em oposição com a outra e as duas se cancelassem. Como se fosse um cabo de guerra que as duas estão puxando cada uma para cada lado e ninguém sai do lugar. No item C, em que a diferença de fase era zero, é como se as duas ondas estivessem nesse cabo de guerra puxando para o mesmo lado. Então a energia consegue andar. Aqui nesse caso não, aqui não dá para andar porque cada uma está puxando de um lado com a mesma força, basicamente, né? Então não tem transferência de energia, né? Agora vamos para a questão 66. As duas questões finais, que são as questões 66 e 67, são questões sobre efeito Doppler, né? Então a gente vai ter que trabalhar muito com velocidades relativas para descobrir frequência, né? Aquele famoso caso que todo mundo já percebeu, que quando você está andando de carro e passa uma ambulância por você, à medida que a ambulância vem se aproximando de você, o apito dela fica cada vez mais agudo. E à medida que ela se afasta, esse apito fica cada vez mais grave, né? É justamente isso o efeito Doppler. É justamente isso. Não tem nada além disso, né? No exercício 66, ele fala que existem dois trens viajando um em direção ao outro, e cada um deles. Só um momento, tá? Rapidinho, peraí.
Me desculpa, voltei. Ele fala que tem dois trens viajando, um em direção ao outro, né, a 30,5 metros por segundo em relação ao solo. Então, esses dois trens estão se aproximando com velocidade 30,5, um deles para a esquerda e o outro para a direita. Né? Os dois trens estão em movimento a 30,5 metros por segundo. E um desses trens dá um apito de frequência 500 Hz no referencial desse próprio trem. Né? E a gente tem que saber também que a velocidade do som no ar é 343 metros por segundo, isso é um dado, né? É uma constante, né, universal. E aí no item A ele pergunta o seguinte: que frequência é ouvido no outro trem se o ar está parado? Então imagine, eu estou num trem e você está em outro. Eu estou indo para a esquerda, você está indo para a direita. Então estamos indo de encontro um com o outro, né? E eu dou um apito. Nós dois estamos a 30,5 metros por segundo e eu descubro de alguma forma que o meu apito é um apito que emite um som de 500 Hz. Que som que você vai, que frequência que você vai escutar, né? Então vamos lá. A gente sabe, primeiro ponto, que o observador está se aproximando da fonte. No caso, como eu dei o apito, eu sou a fonte do som e você é o observador, porque você vai receber esse som, né? Então, a frequência recebida pelo observador, que está se aproximando da fonte, vai ser uma frequência F', dada por velocidade do som mais a sua velocidade, dividido pela velocidade do som menos a minha velocidade, né, que é a da fonte. Tudo isso multiplicado pela frequência que eu emiti no meu referencial, né, que era o 500 Hz. Isso daqui é porque, se você ver bem, você está vindo em minha direção. Então, isso daqui, velocidade do som mais V0 ou menos, nada mais é do que velocidade relativa. Porque vamos pensar, eu emiti esse som. Então, quando eu emitir, você não concorda comigo que o som está indo para a mesma direção que eu tô? Então, se eu tô com uma velocidade e o som está indo para a mesma direção que eu tô com outra velocidade, eu vou ter que tirar uma velocidade da outra. Por exemplo, se eu estou numa escada rolante a 5 metros por segundo e você está andando a 2 metros por segundo nessa escada rolante, então eu sei que a sua velocidade em relação à escada é 3, certo? Mas se eu estou no chão vendo você em cima da escada rolante, a sua velocidade para mim, que estou no chão, vai ser a sua velocidade mais a da escada rolante. Aqui é a mesma coisa, como se o som fosse a escada rolante e o observador fosse o seu trem que está vindo em direção aqui. E aqui é como se, novamente, a velocidade do som fosse essa escada rolante, e isso daqui do VF fosse, por exemplo, a minha velocidade. Né? Então, nada mais é do que velocidade relativa isso. Essa fórmula é isso. Né? Se a gente está indo de encontro um ao outro, e eu emito um som, então você vê esse som se movendo a sua velocidade mais a minha. E no meu caso, eu vejo essa onda se movimentando com a velocidade do som menos a minha, né? Que é isso que está aqui. Então, quando eu substituo os valores, né, ele fornece 30,5 tanto para o observador quanto para a fonte, e é só substituir os valores e fazer as contas e a gente descobre que você escutou, eu tinha emitido 500, então você emitiu 597,6, que é uma frequência maior. Então, se essa frequência está maior, significa o quê? Que o som ficou mais agudo. É o que a gente esperava, né? Quando a ambulância está se aproximando de você, a frequência fica bem mais aguda do que antes. E é o que está acontecendo aqui. Foi esperado. Deu certo, então. No item B, ele fala que, beleza, esses dois trens ainda estão em movimento, né, a 30,5 metros por segundo em relação ao solo, só que agora o vento começou a soprar. Antes o vento estava parado e agora ele está soprando. Então agora isso vai mudar totalmente o problema, porque em vez de eu calcular as nossas velocidades do trem fonte, do trem observador, com relação ao solo, vou precisar fazer isso em relação ao vento agora. Então vamos lá. O vento sopra em direção ao trem observador. Né? Então, pensa, eu estou indo para frente, eu estou indo para a esquerda, você está indo para a direita. O vento está soprando em direção a você. Então, a minha velocidade em relação ao vento vai ser o quê? A minha velocidade mais a velocidade do vento. Né?
E no caso seu, como o vento está indo contra você, vai ser a sua menos a velocidade do vento, né? Que é isso que eu coloco aqui, né? Tomando o vento como referencial, a fonte tem velocidade relativa VF' igual a 30,5 mais, que é a minha velocidade, mais a velocidade do vento, que é 30,5. Então, a minha velocidade no referencial do vento é VF' igual a 61 metros por segundo. E para o caso do observador, que tem velocidade relativa V0' em relação ao vento, como ele está indo em direção ao observador, então eu tenho que subtrair a velocidade do observador com a velocidade do vento, que vai dar zero. E agora, quando eu substituir isso na equação, velocidade do som 343, velocidade do observador é zero nesse caso. Velocidade do som 343, velocidade da fonte 61 com relação ao vento. Multiplicando tudo isso por 500. Substituo os valores e eu descubro uma frequência ainda maior, né, do que antes. Então, aqui, além da gente estar se observando, o som está se movendo com uma velocidade, é como se o som se locomovesse com uma velocidade maior, né? Então, ele chega mais rápido em direção a você. Então, essa frequência vai aumentar, né? O que é compatível com o que a gente esperava também que acontecesse, né? Porque quanto mais rápido a ambulância se movesse, por exemplo, mais rapidamente esse som ia se tornar agudo, e é o que está acontecendo aqui. Para o item C, que é a última questão do exercício 66, ele pede para inverter o sentido com que o vento sopra. Então, em vez de soprar da fonte até o observador, agora eu vou inverter isso, eu vou colocar contra o observador, ou seja, a favor da fonte, tá bom? Então, agora a gente vai mudar as coisas. Se antes a fonte tinha velocidade 61 e o observador velocidade zero em relação ao vento, agora com o vento mudando de sentido, de soprar, eu vou inverter também as velocidades, né? A velocidade da fonte vai ser a velocidade do observador agora, e a velocidade do observador se torna o que era a velocidade da fonte no item B, né? Então, a velocidade da fonte com relação ao ar, invertendo o sentido de sopro, vai ser zero, e o do observador, 61, né? E os trens se aproximam também. Então, pelo fato dos trens se aproximarem, pela mesma razão de velocidade relativa que eu comentei anteriormente, aplicando na fórmula, eu descubro que o F' vai ser o 343 mais a velocidade do observador, que é 61, dividido por 343 menos zero, né, que é a velocidade da fonte, vezes 500. E quando a gente substitui, aumentou também, né? Aqui nos itens A, B e C, a gente tem que ter uma ideia do seguinte: a maior frequência se deu quando o vento soprava a favor da onda sonora, que foi esse caso B. Então, quando o vento sopra a favor da onda sonora, a gente conseguiu ter uma frequência máxima. A frequência mínima, vamos lá, no item A, 597,6. No item C, 589, que é a menor frequência, né? Por quê? Porque aqui, no item C, o vento está soprando contra a onda sonora. No item A, não tinha nada soprando nem contra nem a favor. Então, era justo que no item A a gente tivesse uma frequência intermediária. No item B, eu deveria esperar uma frequência maior de todas, porque afinal o vento está soprando a favor da onda, e aqui o vento sopra contra a onda, como se esse vento agisse dissipando energia, aqui no item C. E no item B, é como se ele agisse fornecendo energia para essa onda sonora. Entre muitas aspas, claro, né? E no item A, não. No item A é simplesmente o efeito do som se propagando sem vento, né? Que a gente considerou que não existe vento nem a favor nem contra, tá bom? Então a gente descobriu resultados muito coerentes com o que é fisicamente esperado, né? Porque não basta só substituir os valores e saber as contas, né? Eu acho que o mais importante é justamente ter ideia do porquê que esses resultados são cabíveis e por que eles são corretos, né? Como que a gente sabe se está correto ou não se a gente não tem um gabarito, né? A gente pode pensar na física da coisa em vez de ver na matemática. E fisicamente falando, a gente consegue ver que a questão 66 está de acordo com o que era esperado. E agora a gente pode ir para 67, né? Na questão 67, a mesma questão de trem também, só que agora um pouco diferente.
Uma menina está sentada perto da janela aberta de um trem que viaja para leste, com velocidade de 10 metros por segundo. E o tio dessa menina está parado na plataforma e observa o trem se afastar. Aqui ele fala o leste, por exemplo, você não precisa saber o que é leste, o que é oeste, né? Você não precisa saber geograficamente, né? Mas você precisa saber, por exemplo, que leste e oeste são opostos, por exemplo, só para, digamos que ele colocasse um vento vindo para leste, para oeste, aí você tem que saber se está somando com o trem, se está subtraindo com a velocidade do trem, né? É só para isso que ele fala o leste. Ele poderia falar uma direção arbitrária qualquer, né? Qualquer uma. Ele deu a direção leste, mas não tem problema. Sentido leste, na verdade, né? Então, as informações que eles fornecem para a gente no enunciado é que, primeiro, o trem se move a leste com velocidade 10 metros por segundo e uma menina está sentada nesse trem, né? O tio da menina está parado na plataforma vendo o trem se afastar. Então, na 66, a gente viu o quê? Que os trens estavam se aproximando, então as frequências aumentavam. Então, aqui, se o trem está se afastando do tio, eu posso esperar que as frequências diminuam ou continuem iguais, dependendo do caso, né? E a gente vai ver se isso vai acontecer ao longo do exercício. Se não acontecer, foi um erro de matemática. Se acontecer, está coerente. Obviamente que eu, como já fiz as questões, eu sei que está coerente o resultado, mas eu imagino como se nós não soubéssemos ainda o resultado que fosse dar, o que eu deveria esperar já de antemão, né? Sem nem fazer a matemática. Fisicamente, o que eu espero, né? Bem, estão se afastando, então, pela experiência que eu já tive no cotidiano, eu espero que esse som se mantenha igual ou diminua, né? Diminua, se torne mais grave, né? Mais grosso, eu falo, né? E por último, a locomotiva tem apito que produz onda sonora de 500 Hz, né? Então, vamos lá. Item A. O apito da locomotiva produz essa frequência, o tio está parado na plataforma, a menina indo para leste com 10 metros por segundo e eles estão se afastando. Então, agora, qual que vai ser a frequência que o tio ouve, né? É só aplicar a equação do efeito do efeito Doppler mesmo, né? Com o ar parado, a fonte se afasta do tio na plataforma, com velocidade 10 metros por segundo. E a velocidade do tio com relação à plataforma é zero, ele está parado, né, com relação à plataforma. O trem está se movendo a 10 metros por segundo em relação à plataforma. Então, a gente tem que, vamos por, eu estou no trem e dei esse apito, e você é o tio que está na plataforma. Quando eu dei esse apito, eu estou arrastando essa onda mais para frente. Então, ela está dilatando para trás. Então, ela vai chegar para você com um comprimento de onda bem maior, porque a frequência vai diminuir, né? Porque eu estou fazendo essa onda demorar mais para percorrer esse espaço, porque eu estou me movendo contra você. Então, a velocidade do som em relação ao observador, do som em relação ao observador, não, né? A velocidade relativa como se diz, eu esqueci o nome, agora. Enfim, o som está se movendo para frente, você está parado, né? Então, com você parado, não vai fazer diferença alguma, é óbvio, né? Porque você está parado. Se você estivesse se movendo, dependendo da direção que você vai, aí essas velocidades relativas mudam, né? Mas como a sua velocidade, a do observador na plataforma é zero com relação à plataforma, não importa muito, né? Então, a única coisa que vai importar vai ser a velocidade do som, por enquanto. Já para a fonte é outra coisa, né? A relação entre o som e a fonte, né? Porque a gente sabe que eu estou no trem e eu dou esse apito. Quando eu dou esse apito, eu sei que essa onda sonora vai se propagar com 343 metros por segundo. Só que eu, que sou a fonte, já estava a 10. Então, é como se eu tivesse, sei lá, vamos pensar no exemplo. Estou lavando o quintal da minha casa com uma mangueira e eu sei que a velocidade da água na mangueira que eu estou lavando no quintal é 343 metros por segundo, por exemplo, que é uma coisa muito grande, né, claro, mas vamos fingir que sim. Mas eu estou me movendo com uma velocidade de 10 metros por segundo, então essa água sai com a velocidade natural dela, somada com a que eu estou levando, né? Então aqui eu vou somar esses 10, né? E se a fonte estivesse indo contra o sentido de propagação?
Aí eu colocava um sinal negativo aqui. Mas como a fonte está indo na mesma direção da onda, então a gente soma, né? Então aqui, perceba que o trem está se afastando do tio. Então a frequência tem que ficar menor, né, para eu ter um som mais grave, como no caso da ambulância. E isso acontece aqui, porque a frequência antes era de 500 no referencial do trem, e agora foi para o referencial do tio para 485. Se a minha frequência diminuiu, o comprimento de onda aumentou, que a velocidade do som é constante. Ou seja, o som ficou menos agudo, ele ficou mais grave, tá bom? No item B, ele pergunta: que frequência a menina ouve? A menina está no trem. Ela tem a mesma velocidade do trem. Então, é razoável a gente pensar que a menina não vai ser afetada por nada, né? Porque pensa, a menina já está na velocidade do trem e o trem também está na mesma velocidade que ela. Agora, a fonte é o trem e a menina é o observador. Mas a menina está na fonte. Então, se a menina está na fonte, não importa muito, porque as velocidades que eu vou somar aqui são iguais, né? Que aqui percebe que quando eu fiz esse apito, eu tô na cabine lá da locomotiva, né? Tô na cabine de direção. A menina tá lá no fundo do trem. Quando eu dei esse apito, eu vou ver, no meu referencial, eu vou para frente de onde eu apertei esse apito, certo? Mas a menina tá lá atrás, então ela tá se aproximando do lugar em que a onda foi emitida. Enquanto que eu, que estou na cabine pilotando, estou me distanciando de onde eu emiti esse som. Então, aqui, para o observador, eu vou usar o sinal positivo, né? E para a fonte, eu também vou usar o sinal positivo da equação do efeito Doppler, que é isso que eu coloco aqui. Como a menina se aproxima de onde o apito estava ao emitir o som e o trem se distancia de onde o apito estava, a gente vai somar 10 metros por segundo, tanto em cima quanto embaixo, que é a velocidade tanto da menina quanto do trem, né? Tudo bem? Sem problema? E como a velocidade é a mesma e a gente está somando tanto em cima quanto embaixo, o numerador e o denominador são iguais. Então a frequência é a mesma, né? A menina escuta a mesma frequência que foi emitida, porque ela está na mesma velocidade. Nesse caso da ambulância, digamos que você esteja parado em relação à ambulância, né? E o que isso significa? Não que os dois estejam sem velocidade alguma, né? Tem dois casos para você estar parado em relação a uma ambulância, né? Suponha que essa ambulância esteja andando em relação ao chão. Se você estiver andando com a mesma velocidade que a ambulância, você está parado com relação à ambulância, mas não com relação ao chão. E é o que acontece aqui, né? Se você está acompanhando essa ambulância com a mesma velocidade, vocês não estão se distanciando, é como se você tivesse parado em relação à ambulância e você não perceberia essa frequência nem aumentar nem diminuir. Ela continuaria igual. E é o que acontece aqui, né? Agora, se essa ambulância conseguisse te ultrapassar, ou se você conseguisse ultrapassar a ambulância, né? Aí seria diferente. Aí você veria com certeza frequências diferentes, né? Aqui para o item C, ele comenta que agora um vento vindo do leste, da mesma direção do trem, começa a soprar também a 10 metros por segundo. Que frequência que o tio vai passar a ouvir? Então vamos lá. O vento sopra de leste a oeste e o trem está indo em direção ao leste. Então esse vento vai contra o trem. Então o trem, no referencial do vento, vai ter velocidade 20, que é a velocidade do trem mais a do vento. É o mesmo caso dos dois trens que estão se aproximando. Se eles estão se aproximando, a velocidade vai somar. Pensa quando você está numa rodovia, os carros que estão na mesma direção que você, no mesmo sentido que você indo para frente, parecem estar mais devagar do que realmente estão, que a velocidade deles vai ser a dele menos a sua. Então vocês estão se deslocando um em relação ao outro com uma velocidade menor. Quando você olha para o lado oposto, para as pessoas que estão voltando em vez de ir, elas parecem muito mais rápidas do que são. Por quê? Porque é como se você tivesse parado em relação ao seu carro, né? Porque você está dentro do carro. Então, aquele outro carro do outro lado está vindo com a velocidade dele mais a sua. Então, ele parece muito mais rápido, porque vocês estão em sentidos opostos. E é o que acontece aqui. O vento e o trem estão em sentidos opostos. Então, eu vou somar a velocidade dos dois para obter uma velocidade relativa do trem com relação ao vento, né?
E com relação ao vento, né, o tio também vai ter essa velocidade aumentada, né? Porque o vento com relação ao vento não se move. E se o vento está indo em direção ao tio, o tio tem que estar indo em direção ao vento se o vento for o referencial, né? Então, se o vento vai de leste a oeste, em relação ao tio, em relação ao vento, agora, o tio vai de oeste para leste, né? Então, a velocidade do tio vai ser 10 metros por segundo de oeste a leste, né? E o trem, da mesma forma, ainda se afasta do tio com a mesma velocidade relativa do tio com o trem, que é 10, né? Então, o tio continua se aproximando do trem. Agora, o tio se aproxima do trem, né? Antes, esse trem se afastava. Agora, o tio está indo com 10 metros por segundo em direção ao trem que está indo a 20, com relação ao vento, claro, né? Então, o tio está se aproximando agora, né? Então, se o tio está se aproximando, né, a fonte e o observador estão se aproximando, entre aspas, né, no referencial do vento. Então, eu vou poder somar as velocidades tanto em cima quanto embaixo. E quando eu fizer isso, novamente, eu vou obter o quê? Uma frequência menor, né, porque a velocidade do trem ainda é maior do que a do tio, né, com relação ao vento. E substituindo os valores, eu descubro uma frequência menor, né, porque o trem ainda está na frente do tio, e como a velocidade dele é maior, então eles não estariam parados em relação ao outro. Por mais que o tio esteja se aproximando do trem, eles nunca vão chegar perto, porque o trem ainda está conseguindo ir mais rápido do que o tio. Então a frequência continua diminuindo. Tá bom? E agora no item D, finalmente, ele pede para a gente calcular a mesma circunstância, só que agora para a menina, que frequência que ela vai ouvir com o vento, né? Com o vento soprando de leste a oeste, e a velocidade com que o vento sopra de leste a oeste agora continua sendo 10 metros por segundo, só que em sentido oposto, né? O trem continua tendo velocidade de 20 metros por segundo em relação ao ar, né? E o trem agora se afasta do ponto em que eu vou fazer esse apito, né? E a menina similarmente, porque como ela está no trem, então a velocidade dela é a mesma do trem. Então você percebe que não importa muito para a menina, porque ela está na mesma velocidade do trem. O vento pode estar para o lado que for, não vai importar para a menina. O vento pode estar de leste a oeste, de oeste a leste, a menina está na mesma velocidade do vento, então não importa. A menina está parada, o vento não. A menina está com a mesma velocidade do trem, então não importa muito, porque a menina tem a mesma velocidade que o trem, e sendo assim, então ela não vai perceber mudança nenhuma na frequência nunca, tá bom? E novamente 500 Hz a frequência que ela vai escutar, né? E aí você pode me perguntar, né, por quê? Aqui no item D, eu quero para a menina com o vento. No item A, ou melhor, no item B, eu queria a menina sem o vento, e deu a mesma coisa. No item A e no item C, eu estou pedindo para o tio, só que estou pedindo com e sem o vento, né? E deu o mesmo resultado para o tio com ou sem o vento, e depois para a menina com ou sem o vento também deu o mesmo resultado, né? Por quê? Porque veja bem que a gente está trabalhando aqui com referenciais de velocidade constante, né? O vento, o trem, o tio, a menina, todos eles têm velocidade constante, né? Então, toda vez que eu tenho um referencial, que é um sistema de referências, um observador que se move com velocidade constante, eu falo que esse referencial é inercial. Então, não importa a velocidade relativa, que se uma velocidade é relativa, na hora que você faz uma diferença de velocidades, esse relativo some, né? Então, se eu estou me movendo com 10 metros por segundo com relação ao solo e você a 5, aí surge um amigo seu que anda a 5 metros por segundo também. Eu sei que a minha velocidade em relação a você é 5. O seu amigo em relação a você fala que a velocidade entre vocês é 0, porque vocês estão na mesma velocidade em relação ao solo. Mas ele vai falar que você, em relação a mim, também tem velocidade relativa 5, minha com relação à sua. Porque todos somos referenciais inerciais, né? Então, as frequências dependem da velocidade relativa entre tio e menina. Então, o vento não vai interferir em nada, porque o vento é um sistema de referencial inercial também.
E ele não afeta a velocidade relativa do tio com relação à menina, né? Então, como todos os referenciais inerciais são equivalentes, as leis da física são válidas em qualquer referencial inercial, e os resultados que a gente obtém não dependem do referencial que a gente toma, seja o vento, seja o solo, seja a plataforma, seja o trem, o tio, a menina, sempre vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, eu acho que é isso. Qualquer dúvida você pode me perguntar lá no chat mesmo, tá bom? Mas eu acho que é isso então, tá bom? Obrigadão, e é isso. Qualquer dúvida você pode me chamar no chat e eu respondo.